Boa noite a todas, que Deus abençoe ricamente a vida de todas vocês. Hoje a gente vai estudar sobre a parábola da ovelha perdida, Lucas 15, de 1 a 7. É um estudo das parábolas de Jesus. E em Lucas 15, ele apresenta essa primeira parábola, a da ovelha perdida. Eu quero pensar com vocês um pouquinho a respeito do que é parábola, o contexto dessa parábola propriamente dito, e depois a gente conversar um pouquinho mais sobre o conteúdo inteiro desse texto. O texto começa dizendo assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou essa parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Quero começar esse texto dando uma dica para vocês de quando ler a Bíblia, olhar o texto. Eu sou discípulo de um pastor mineiro e foi ele que me ensinou essa maneira de estudar texto. Então, a gente vai aprender o que é o OIA de um texto. O texto começa com a necessidade de a gente observar tudo o que está no texto. Quem é que escreve, quando escreve, o contexto do texto, olhar para o texto anterior, para o texto posterior, o que o livro ou a carta está querendo dizer, o contexto histórico, quando é que foi escrito, que cidade foi escrito, para quem foi escrito naquela cidade, quem participa, quem são os integrantes, quem são os personagens dessa história. Ou seja, quando eu for ler a Bíblia, eu preciso começar observando o texto. A segunda ação na leitura da Bíblia é interpretar. Interpretar é entender o porquê escreve, qual o intuito dos fatos, o que motivou, o que ele quis dizer, qual a relação desse texto com a Bíblia toda. Ou seja, não dá para a gente somente observar sem interpretar, eu preciso interpretar. E, por fim, eu preciso trazer o texto para os dias atuais. Na verdade, eu preciso trazer o texto para a minha vida. Eu estou estudando a Bíblia e o que é que esse texto todo tem a ver comigo? Quais são as lições e como é que eu aplico essas lições para a minha vida? Quando a gente for estudar as parábolas, como a gente está fazendo a partir de agora, você vai ver que as parábolas nada mais são do que uma facilidade de Jesus para aplicar o princípio bíblico na nossa vida. Então, o ler a Bíblia, observar, interpretar e aplicar, ela é fundamental para o crescimento da vida da gente. Então, vamos agora, olhando o texto, fazer essas três ações: observar, interpretar e aplicar. A primeira, o texto começa dizendo que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Gosto muito como o texto começa. Todos os publicanos e pecadores, todos os publicanos e pecadores. Pecadores entre aspas, e a gente vai ver por que entre aspas mais tarde. Mas ele não diz que eram alguns ou uma parte dos publicanos. Não, eram todos os publicanos estavam presentes nesse encontro com Jesus. Todos eles vieram conversar com ele e ouvir o que ele tinha para dizer. Então, vamos lá, Sim. Recapitulando. O texto começa dizendo que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Vamos observar o texto. Quem é que está escrevendo? Jesus está contando uma história a respeito de um movimento do próprio Jesus. Então, uma situação que ele viveu. Quem é que participa deste grupo? Dessa história? Dois grupos. O primeiro grupo é o grupo dos excluídos pelos religiosos daquela época. Quem são esses excluídos?
E o texto também fala de um segundo grupo, que são os incluídos, que estas pessoas olhavam para Jesus e diziam, não, nós fazemos parte do grupo e existe um outro grupo aqui entre nós. Ele começa apresentando esse grupo com os publicanos, todos os publicanos. E eu gosto muito disso, onde ele diz que não eram alguns publicanos, eram todos os publicanos que estavam presentes. Quem são os publicanos na época de Jesus? Já eram judeus coletores de impostos romanos. Lembrando que Israel estava sob o jugo do Império Romano. Então, eles eram judeus conterrâneos do povo ali, mas eles trabalhavam para os romanos coletando impostos. Eu adoro pagar imposto. Se tem uma coisa na vida que eu gosto de fazer é pagar imposto. Agora, você ser cobrado de um conterrâneo seu, um imposto que eu tenho que pagar para uma nação fora da que eu moro, quer dizer, gerava muito ódio. Então, eles eram odiados pelos seus compatriotas judeus, que os viam como traidores, trabalhando para o Império Romano, ajudando-os na cobrança de impostos, na administração do território conquistado, e ainda eles enriqueciam em cima de tudo isso. Ou seja, os publicanos eram vistos pelo povo judeu como um pessoal do mal, aquele que não valia a pena. Um exemplo de um publicano que você conhece bem é Zaqueu, aquele que era baixinho, que Lucas 19 descreve, que teve que subir na árvore para ver Jesus passar. E se vocês quiserem, eu posso cantar a música do Entra na Minha Casa, Entra na Minha Vida, que tem a ver com o Zaqueu, que vocês conhecem bastante. Zaqueu, ele era um publicano, um cobrador de impostos, portanto, era odiado o povo de Israel naquela época. Um segundo exemplo é próprio Mateus, o que escreve o Evangelho de Mateus, o apóstolo, discípulo de Jesus, ele também era um publicano e ele foi encontrado por Jesus quando Jesus diz, sai daí, vem, se torna aqui um pescador de homem. Ele estava sentado na mesa da coletoria, ou seja, ele estava coletando impostos. Jesus chega para ele e diz, vem cá, larga tudo isso e vem me seguir. Então, o texto fala de um grupo. Se a gente está observando, o grupo era constituído por publicanos. Mas também o texto fala que este grupo de excluídos era composto por mais um outro grupo, um outro número de pessoas que eram os pecadores. Todos os publicanos e pecadores. É interessante da gente ler nesse texto é que pecadores está entre aspas. Então, na verdade, não era algo como eles eram vistos por Jesus, mas era algo como eles eram vistos por alguns daquela época, o outro grupo. Porque os pecadores, eles eram todos aqueles que eram considerados pela elite religiosa da época como imorais. Vou ilustrar para vocês o que tornava um pecador. Em Lucas 7, de 33 a 34, há uma conversa dos líderes religiosos onde eles tratam Jesus e João Batista de forma agressiva. Na verdade, os líderes religiosos da época de Jesus, eles odiavam Jesus e a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas eles tratam de João Batista, eles e Jesus de maneira interessante. João Batista, ele diz que era um endemoniado, e porque ele não bebia vinho e porque ele jejuava. E assim, o grupo religioso olhava para João e dizia, esse cara não bebe vinho e esse cara jejua, então ele é um endemoniado. Olhando para esse grupo aí de 180 mulheres e olhando para o vinho, eu vejo que ninguém aqui é endemoniado. Ninguém, não passa no filtro de endemoniado por causa do vinho. Agora, Jesus, era interessante que eles também olhavam para Jesus de forma desprezível, porque ele era um comilão e beberrão que se sentava com publicanos e pecadores. Quem eram os publicanos e pecadores? Eram essas pessoas que eram dadas a muito comer, a muito beber, a que não tinham ali o padrão que estes caras, os religiosos da época, consideravam que o padrão deveria ser vivido. Eram os crentões da época que diziam, olha,
esses caras são pecadores porque eles não vivem de acordo com o padrão da lei, eles não cumprem o que a lei pede, eles não participam dos rituais de celebração, de culto, como eles deveriam participar. Portanto, existia esse primeiro grupo, que era o grupo dos excluídos. Agora também existia um segundo grupo, o grupo daqueles que se incluíam, eles se achavam incluídos no grupo certo, ou o grupo mais coerente ou mais correto da época. Eles apresentam o texto como os fariseus e os mestres da lei. Quem eram esses fariseus e os mestres da lei? Se a gente for olhar o contexto, se a gente for pesquisar, interpretar, analisar mais o contexto, a gente vai ver que estes fariseus e mestres da lei eram religiosos que exerciam poderosa influência sobre o povo judeu, tinham o respeito do povo e, por isso, assumiam os principais postos do governo. Por exemplo, o Sinédrio, que era o Senado daquela época, era quase todo composto por esses fariseus e mestres da lei. E eles eram preocupados com a prática sem mesmo olhar a essência. Ou seja, eles estavam muito mais preocupados em praticar do que em ser. E a gente vai ver que existe uma passagem de Lucas 11, onde Jesus condena os fariseus e o mestre da lei com 7 ais. Ele chega dizendo, olha, vocês são zelosos nas cerimônias de purificação, mas vocês são descuidados com a santificação do coração. Vocês estão preocupados em lavar as mãos antes das refeições, mas vocês não estão preocupados em tratar o coração diante de Deus e ter um coração puro. Vocês são hipócritas nesse sentido. Vocês, fariseus e mestres da lei, o segundo ais é porque vocês estão mais preocupados em dar o dízimo, e aí eles estavam preocupados nessa forma, no contexto, nessa ação, no fazer isso direito, aonde a lei exigia que o dízimo fosse dado do azeite, do vinho e do cereal, e eles começaram a dizer, não, a gente também tem que dar o dízimo das hortaliças. E vocês estão aí se preocupando, Jesus está dizendo, em aumentar, inclusive, a aparência do que é lei, do que vocês estão fazendo, de se mostrarem dizimistas de tudo o que vocês têm, só que vocês têm um problema. Vocês esqueceram de julgar com justiça e esqueceram do amor de Deus no julgamento de vocês. Por exemplo, vocês são tão duros de coração e tão preocupados com cumprir da lei, mas não têm amor nenhum pelo próximo, tanto que vocês condenaram a mim, Jesus, por curar alguém no sábado, porque no sábado, segundo vocês, nada pode ser feito. Eles também gostavam muito de uma autoprojeção. Tem uma passagem que Jesus diz assim, olha, vocês não devem ser como os fariseus, que ficam orando em praça pública, dizendo o que eles são e o poder da oração deles, mas vocês deveriam ser como esses outros aí que, de forma humilde, os publicanos, estão dizendo que nem digno de entrar na presença de Deus eles são. Ou seja, eles gostavam de externar, e o que Jesus acrescenta, dizendo, estes que estão fazendo essas orações em praça pública, de forma a que todos escutem, eles já receberam o que eles merecem, porque o que eles querem é a atenção daqueles que estão ouvindo. Mas a oração não é com quem está aqui do nosso lado, mas é com o nosso Deus, e o nosso Deus nos ouve em secreto. Então não deve ter essa projeção, querer mostrar que ora bonito, que a oração tem poder, que é uma oração. Ele diz isso, vocês estão errados. Um quarto ai que o próprio Jesus Cristo diz, uma quarta condenação, é que ele diz, vocês são sepulcros caiados. Naquela época, enterrava a pessoa na terra e não tinha a sepultura como a gente vê hoje, né? aquele jazigo, aquele mausoléu. Então, era proibido por lei você pisar na terra onde havia alguém sepultado. Então, quando você chegava em Jerusalém, os terrenos logo de entrada eram cemitérios. E para a pessoa não se contaminar pisando em cima de uma sepultura, eles pintavam o chão onde aquela pessoa estava de cal, passavam o cal branco, né? Então o pessoal sabia que ali estavam, como chama?
tinha algo embaixo que você não podia pisar por cima para não ser contaminado. Ele diz, olha, vocês parecem sepulcros caiados, vocês estão por fora bacana, mas por dentro vocês estão gerando contaminação. É interessante de pensar que todos aqueles que entravam em contato com este tipo de pessoas, eles saíram piores do que eles entravam, eram sepulcros que contaminavam quando a pessoa passava por cima. E Jesus traz essa condenação para esses fariseus, dizendo, vocês parecem esses sepulcros. Eles também trazem uma outra condenação, dizendo, vocês, com as suas interpretações da lei, estão colocando uma carga pesada sobre as pessoas, de tal forma que é impossível ser cumprida. Eu nunca, Jesus dizia, eu nunca coloquei essa carga, pelo contrário, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. Só que, em vez disso, vocês estão trazendo condenação, peso, proibições, um monte de coisas que tornou-se impossível viver o que é proposto por Deus para a vida de cada um de vocês. Os fariseus também foram condenados por Deus porque eles perseguiram os seus antepassados, os profetas e os pais da igreja, e eles mataram. O próprio Jesus Cristo, ele foi perseguido e morto por um movimento promovido pelos fariseus. E Jesus diz, vocês estão perseguindo e matando aqueles que genuinamente vivem uma conversão. E, por fim, o sétimo ai, eles obstruíam o conhecimento verdadeiro de Deus. Eles tomam a chave do conhecimento e as escondem, não entrando no reino e nem deixando as outras pessoas entrarem. Então, quando o texto está falando desses dois grupos, dos excluídos por este grupo de fariseus e mestres, e dos incluídos, que este grupo, composto por fariseus e mestres, se achavam totalmente o dono da verdade, os salvos de verdade, aqueles que detinham o poder espiritual em suas mãos. E o interessante é que o texto ele traz uma grande sacada, porque o movimento de Jesus para com estes dois grupos é brilhante. Vamos olhar, vamos observar o que o texto apresenta. O texto diz que todos, ele começa no capítulo anterior, no capítulo 14 de Lucas, ele começa falando do preço do discipulado de fato. Ele diz, Jesus está ensinando o povo, a multidão, dizendo, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo, escuta, é muito mais do que fazer coisas. É muito mais do que se intitular religioso. Vocês precisam carregar a sua cruz. Vocês precisam morrer para si mesmo. É negar a si mesmo. Se vocês não fizerem isso, vocês nunca, se não houver a morte do próprio eu, vocês nunca serão meus discípulos. Da mesma forma, como se vocês não renunciarem tudo, renunciarem bens, renunciarem à família em prol de mim mesmo, me fizerem o Deus da vida de vocês, se vocês não me colocarem em primeiro lugar, vocês nunca serão meus discípulos, aqueles que me seguem de verdade. E Jesus está falando o preço do discipulado e o que é discipulado, e ele termina a conversa dizendo o seguinte, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha que coisa interessante, como é importante observar o texto. O texto anterior ao que nós lemos, Jesus está dizendo o preço do discipulado, o que de fato é segui-lo, e ele diz, olha, eu estou falando isso porque aquele que tem ouvido, ouça. E aí o texto entra no capítulo 15, dizendo o seguinte, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Quando a afirmação dos fariseus e mestres da lei, este homem recebe pecadores e come com eles, eles estão dizendo, em outras palavras, estes caras, esse Jesus, na verdade, ele está dando boas-vindas aos pecadores e aos
aos publicanos, esses traidores da gente, e ele não só está dando boas-vindas, como ele trouxe para a intimidade da vida deles, aonde a mesa no Novo Testamento era o lugar de convívio mais íntimo. Se você for ler o Novo Testamento de forma bem atenciosa, você vai ver quantas coisas aconteceram com Jesus ao redor de uma mesa, na conversa de um bate-papo, no almoço ou na janta ou no lanche, porque é o lugar de maior intimidade, é o lugar onde ali eu sento e eu não só reparto o que me dá vida, mas eu reparto a vida na própria mesa. Então, o que o texto está mostrando é que existem dois grupos, mas um grupo entende que é publicano e ele entende que é pecador, mas ele para ouvir o que Jesus Cristo tem a dizer. E mais do que isso, o próprio Cristo o recebe, dando boas-vindas e, ao mesmo tempo, preparando a mesa para que haja intimidade, para que haja vínculo, para que haja relacionamento. É interessante que, a partir de agora, dessa introdução, onde os publicanos e os pecadores eles são criticados e Jesus é colocado no mesmo balaio, criticado pelos fariseus e pelos mestres da lei, eles recebem, então, uma aula dada por Jesus a partir deste contexto. E ele entra com 3 parábolas. Ele fala das 100 ovelhas, das 10 dracmas e do filho pródigo. Ele fala das 100 ovelhas, que um cara tinha 100 ovelhas, uma se perdeu e ele corre atrás dessas 100 ovelhas. Ele fala das 10 dracmas, que dracmas é uma moeda, que uma se perdeu e a mulher para tudo o que está fazendo e vai varrer a casa para encontrar essa dracma perdida. E ele fala do filho pródigo, de um filho mais novo, irmão de um irmão mais velho, que pede para o pai a parte na herança e vai embora. Ele deixa a família e parte para viver a própria vida. E Jesus utiliza essas parábolas para mostrar que existem esses dois grupos, os excluídos e os incluídos. Existem aqueles que são traidores, aqueles que são pecadores, mas existem aqueles que se acham salvos, existem aqueles que se acham religiosos, existem aqueles que se acham que estão bem na fita. E Jesus vem dar um alerta. Estas parábolas, na verdade, é um alerta para todos nós, incluindo eu e você, para nos fazer enxergar aonde nós estamos. O filho mais novo é aquele que se arrepende, que volta para casa. O filho mais velho é o justo, que não precisa de arrependimento. Interessante que na parábola, e vocês vão estudar isso mais para frente, do filho pródigo, o filho pródigo ele é apontado como esse grupo primeiro. E o filho mais velho, que estava em casa, que sempre foi religioso, que sempre fez o que o pai fez, não tinha o coração voltado para o pai, é este grupo, esse segundo. Você vai ver no texto agora das ovelhas perdidas, que também é caracterizado esses dois grupos. Portanto, eu queria agora entrar com vocês nessa leitura de observação, de interpretação e trazer uma aplicação, de fato, para o que essa parábola significa. Então, vamos pensar na parábola da ovelha perdida. Quando a gente estuda essa parábola, a Bíblia diz que Jesus, ouvindo todo esse movimento dos fariseus e mestres da lei em relação aos publicanos e pecadores, ele conta uma história. Tinha um homem que tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. Ele diz, qual de nós que não perdendo essa ovelha não deixaria essas 99 no aprisco e correria atrás dessa que se perdeu? E achando-a, colocaria no ombro, trazendo de volta para casa e aí comemoraria com os amigos, dizendo, eu tinha perdido essa ovelha, eu achei. Interessante que ele conta essa parábola. O que é uma parábola, propriamente dito? Então, Jesus contou esta parábola. O que significa parábola? De forma bem simples, são ilustrações de situações do cotidiano para tornar mais fácil o entendimento de quem escuta sobre um tema a ser tratado. Simples. Jesus estava tratando de situações que aqueles homens estavam acostumados a viver, que eles sabiam, que eles tinham identidade. Ele fala das 100 ovelhas. Eu
não tenho identidade nenhuma com ovelhas. Eu não sei nem se eu lembro já ter visto uma ovelha na vida. A ovelha, carneiro, a única coisa que eu conheço disso é que o sobrenome da Dani é Daniela Domânico Carneiro. É o único carneiro que de fato eu conheço. O resto, esses negócios todos, eu não sei nem se vi. Nem se vi na vida, eu não sei. Agora, ele, naquela época, o pastor de ovelhas e as ovelhas era comum. Eles viam isso na rua, eles viam isso perto de casa. Da mesma forma como 10 moedas era comum àqueles caras. Eles sabiam o que eram as 10 moedas. Um filho pedir a conta para o pai e ir embora de casa também não era incomum. A parábola de um semeador, um cara que sai no campo jogando as sementes, que algumas caem em terreno fértil e outras também não caem, era comum, porque eles eram homens do campo. Eles sabiam de rebanho, eles conheciam a agricultura. Da mesma forma como todos eles, talvez alguns, não sei se todos, mas também já tinham sido assaltados à noite. E essa talvez seja mais próximo da gente, né? De quem nunca foi assaltado, e é uma parábola do ladrão da noite, ou seja, de noite, um ladrão que visita à noite. Ou seja, são situações do cotidiano que Jesus está explicando e trazendo, olha, eu quero trazer um ensinamento para vocês e vai ficar mais fácil se eu ilustrar com algo que é do cotidiano de vocês, algo que vocês estão acostumados, e aplicar um ensinamento, uma lição em cima desse cotidiano. Então, são ilustrações das situações do cotidiano para nos tornar mais fácil o entendimento de quem escuta sobre um tema a ser tratado. Isso é parábola. Olhando para da ovelha perdida, olha a ilustração, a situação do cotidiano. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixe as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Ele está dizendo, gente, vocês já devem ter vivido isso, porque qual de vocês que não faria isso? Vocês já devem ter presenciado isso, porque qual de vocês não faria isso? Perdeu uma das ovelhas, deixa as 99 ali e vai atrás daquela ovelha perdida e busca aquela ovelha e salva aquela ovelha e traz para a segurança daquela ovelha porque ela estava perdida. E ele tem ali ele dá uma festa de alegria porque a ovelha foi achada. Ela estava perdida e foi achada. Então, a gente percebe que há uma ilustração, e a ilustração é uma situação do cotidiano. Agora, também temos um tema a ser tratado, algo que Jesus está ilustrando para tratar de um assunto importante. Ele diz, eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Aí a gente tem que observar e começar a interpretar o texto. Porque aqui ele está mostrando já de cara os dois grupos da mesma forma como ele apresenta na parábola do filho pródigo. Ele está dizendo, escuta, há alegria quando um pecador se arrepende. Mas não há nenhum movimento quando o justo, que se diz justo, diz que não precisa se arrepender ou não se movimenta por arrependimento. Mais uma vez, ele sinaliza que existem esses dois grupos, os excluídos e os incluídos. A gente visa muito sempre a preocupação do dono do rebanho, como se fosse alguém que fosse buscar alguém perdido, trazendo de volta. Mas, na verdade, o movimento é buscar aquele que estava perdido, mas se arrependeu. É buscar aquele que não fazia parte do rebanho, é buscar aquele que tinha se distanciado. O filho mais novo é aquele que se arrepende e volta para casa. O mais velho é o justo que não precisa de arrependimento, apesar de se considerar sempre em casa. Por isso, é sempre um alerta para aqueles que se consideram cristãos verdadeiros, porque aqui é a mesma coisa. O perdido, ele volta para o encontro do pai, para o colo do pai, para o ombro do pai, para o convívio do pai. Não quer dizer que no aprisco
aqueles que estavam se considerando justos ou não precisavam de arrependimento, de fato encontraram-se perdidos em alguma vez, em algum momento. Portanto, a parábola é um ensinamento muito, muito intenso para 3 situações importantes em relação ao movimento de Jesus para conosco e uma situação importante para um movimento nosso para com Jesus. Primeiro movimento é que ele valoriza muito a vida daquele que está perdido. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Ele abre mão. Ele não fica dizendo, puxa, eu vou perder essas aqui. Ele diz, aquela perdida é que me vale. Aquela perdida é que me faz movimentar. Aquela perdida, eu abro mão de todo o restante simplesmente para buscá-la, porque eu valorizo muito a vida daquele que está perdido. Eu entendo que eu não vim para os sãos, mas eu vim para aqueles que são pecadores. Eu não vim para aqueles que não precisam de cura, eu vim para aqueles que estão doentes, precisando de cura. Eu vim salvá-los. E como essa questão para nós faz tanto sentido. No meio dessa pandemia, tem alguns que estão doentes, estão enfermos, e a gente se preocupa com tudo isso, porque o enfermo pode morrer. E o interessante é que Jesus diz, é para estes que eu vim, para os que estão bons, estão se achando bons, estão se achando inteiros, eles não precisam de mim, os que precisam de mim de fato são os que estão perdidos. E eu vou ao encontro dessas pessoas. O segundo movimento é que ele vai ao encontro, ele não só valoriza, mas ele vai ao encontro do que está perdido. Qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Ele paga o preço, ele corre atrás, o movimento é dele. Isso é interessante da gente pensar, porque isso quebra as pernas do fariseu que diz, eu faço as coisas e eu tenho merecimento. Não é por aquilo que eu faço, mas tudo tem a ver por aquilo que ele fez por nós. É o movimento de Deus para nós que nos dá salvação. É o quanto é importante o que Cristo fez. Ele desceu dos céus e veio ao nosso encontro. Ele se fez homem, se identificou conosco. Ele foi pagar o preço do nosso pecado. Todo o movimento é de Cristo. Todo o movimento é do Deus que se encarna. Não há movimento nenhum do homem para a nossa salvação. O movimento é que ele tem a alegria em salvar. Ele não pode se contentar com uma alma sequer que se perda. É interessante, recentemente eu li uma frase dizendo que a alma do ser humano ela é tão importante, que tanto o diabo como Deus disputam ela para si. Coisa incrível. O próprio Deus, que é a alma do perdido, como o próprio diabo tem a alma do perdido. E Deus comemora com alegria a salvação do perdido. Ele vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. Ou ele vai ao encontro do que está perdido. Ele vai procurar esse que está perdido. E, por fim, ele comemora com alegria a salvação do perdido. E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo. Ele coloca alegremente e depois ele promove uma festa de alegria. Interessante que o texto depois na aplicação diz que haverá mais festa no céu com a salvação de uma alma. Que aquele que leva uma alma a arrependimento, e esse é um desafio a nós, tem multidões de pecados perdoados. Interessante como a Bíblia promove esse conceito da alegria de Deus por ver alguém salvo. Movimenta o coração de Deus em alegria. Então a gente percebe que Deus ele sofre com aquele que está perdido. Ele não está alegre com aquele que está perdido. Ele não está feliz com isso.
E ele abre mão de tudo para ter o perdido. Ele se movimenta em prol do perdido. E, por fim, ele se alegra muito com a salvação daquele que está perdido. A parábola da ovelha perdida, ela mostra este grupo de pessoas que de fato entenderam que estão perdidos e que compreenderam que Cristo foi ao encontro deles. Gente, eu digo isso inúmeras vezes e eu repito essa afirmação inúmeras, mas inúmeras vezes. Muita gente vem conversar comigo e quando eu pergunto, escuta, se você chegasse na porta dos céus hoje, está Jesus sentado lá, e você chegasse entrando na porta, você se visse entrando pela porta, ele parasse e você perguntasse por que é que eu tenho que deixar você entrar no meus céus, a maior parte das pessoas entendem que eles têm que entrar por duas razões. A primeira, porque entre o saldo de acertos e erros, o saldo é positivo, ou a segunda, talvez nem se vejam dignos de entrar nos céus. O fato é que não sabem responder o porquê. O fato é que olham para si perdidos e dizem, eu estou perdido. Eu não tenho um porquê estar aqui ou sair daqui. Eu me trouxe nessa condição. E quem não entende isso, que está perdido, e o fato foi que Deus veio ao nosso encontro, ele desceu da profundeza do buraco que nós estávamos encontrados e nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que o movimento é dele, não é meu, que eu não faço nada para trazer a minha salvação, que não tem como eu me aproximar de Deus, a não ser o fato de que Deus se aproximou de mim, que não há nenhuma ponte que eu possa construir que me aproxime da onde Deus está, que Deus se tornou a própria ponte em Jesus Cristo, que é Jesus Cristo o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida e que não há outra forma de se chegar a Deus que não seja por intermédio de Cristo. Não tem como. Nós estávamos perdidos. Jesus Cristo veio ao nosso encontro e Ele tem uma alegria indescritível quando um pecador se arrepende. Agora, a questão toda é que existe um movimento nosso. O perdido ele tem que se arrepender. E eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Há mais alegria no céu quando aquela ovelha perdida, no buraco da sua vida, sem saber como sair dali, na expectativa da morte, ela entende e ela escuta a voz do pastor a chamando pelo nome e diz, eis-me aqui, eu estou aqui, Pai, pode vir me buscar, pode me levar, pode me trazer de volta para o seu, não tem, eu estou aqui, a culpa é minha, eu estou aqui, eu não sei sair daqui, eu não consigo sair daqui, eu não posso sair daqui, mas o Senhor pode me tirar daqui. O Senhor é o único que pode. O pecador ele tem que se arrepender. E o arrependimento o torna, de fato, salvo em Jesus Cristo. O pecador o torna, de fato, integrante do rebanho de Cristo. O pecador dá o direito a ele, arrependido, de ser considerado filho de Deus. Não tem outra chance, não tem outra forma, não tem outro meio. Portanto, as parábolas de Jesus, elas nada mais são do que alertas para que eu e você possamos entender e fazer uma análise de fato onde nós estamos. Talvez, muitos de nós nos consideremos 99 ovelhas do rebanho que se acham justos e não precisam de arrependimento. Talvez muitos de nós estamos considerados ali já seguros no campo, mas sem considerar de que um dia nós nos encontraremos face a face com este pastor
E só é salvo, de fato, aqueles que foram resgatados pela ação do próprio pastor. Lindo quando a gente olha o Salmo 23 do ponto de vista de uma ovelha. É escrito do ponto de vista de uma ovelha. O texto diz: o Senhor é o meu pastor e eu não preciso de coisa alguma mais. O Senhor é meu pastor e eu tenho tudo o que eu preciso. O Senhor é o meu pastor e eu não preciso fazer coisa alguma. Você já leu o Salmo 23 e já tentou interpretar qual é a ação que a ovelha tinha que fazer? Nenhuma. O Senhor é o meu pastor e ele me leva para junto das águas de descanso. Ele me traz para os pastos verdejantes. Ele me dá refrigério de alma. Ele me conduz pelas veredas da justiça. Ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários. É Ele que me faz voltar para a casa do Senhor. Ele e a bondade dele certamente me seguirão todos os dias. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer coisa alguma, porque Ele está comigo. Todas as ações do Salmo 23 é do pastor para com a ovelha. A ovelha simplesmente ela está salva. Ela está protegida. Ela simplesmente é cuidada. Ela é simplesmente pastoreada. Porque ela reconhece que existe um pastor na vida dela. O Senhor é o meu pastor. E eu não temerei. E eu não vou precisar. Eu vou ter refrigério de alma. Eu vou ter descanso junto às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. Eu vou saber qual é o caminho da justiça. Na verdade, o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Que Deus incrível. Por isso a pergunta hoje é: onde é que você está? Qual dos grupos? Você já se viu como a ovelha perdida? Ou você se acha no rebanho das 99 ovelhas que não precisam de arrependimento porque se consideram justas? Porque a ovelha perdida, ela vive no arrependimento. Mas a ovelha perdida, ela vive nos braços do Pai. Que Deus bacana. Que Deus incrível. A gente não precisa temer coisa alguma. A gente pode estar seguro em todas as coisas, em todos os movimentos. E o texto diz que o próprio Jesus disse: eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. A minha pergunta é: um dia nós vamos nos encontrar com esse pastor. Um dia nós vamos estar face a face com ele. Talvez muitos hoje já se encontraram com ele e mesmo nesse vale da sombra da morte que nós estamos vivendo, têm experimentado uma paz indescritível, uma paz que vem do pastor que cuida, do pastor das almas. Por isso, eu queria tratar isso com você. Você precisa dessa mudança de vida. Você precisa dessa transformação. Você precisa entregar a sua vida de fato para Jesus Cristo. Eu quero dar um testemunho que eu ouvi essa semana que me marcou bastante de algo que eu não conhecia. Semana passada, o seu Antônio foi chamado por Jesus, o noivo veio buscá-lo e ele hoje dorme na presença do Pai. Eu não gosto de dizer que eu perdi um amigo, apesar de ser um grande amigo, um amigão mesmo. Nos 18 anos de Ibaviva, a gente trabalhou juntos 15. Você já foi impactado pela vida dele, porque quando você chegava aos domingos na igreja, aquelas cadeiras milimetricamente alinhadas, elas estavam porque ele cuidava da igreja. E ele cuidava com todo o coração. E seu Antônio morreu semana passada. E aí eu fui conversar com a mãe dele, e a mãe dele dizia: eu sei onde meu filho está. Eu sei onde meu filho está. E ela me contou a história da salvação dele. Disse que o seu Antônio tinha muito problema com bebida e acabou o casamento dele, a filha dele
ele sofria muito por causa da bebedeira do pai, e todos os dias ele tomava banho de manhã e saía para trabalhar bem cheiroso. E o seu Antônio, ele era muito cheiroso, e ele gostava demais de tomar aquele banho, e chegava na igreja sempre cheiroso, e eu cheirava o pescoço dele, sempre dizia, o homem cheiroso, ele é cheiroso. O seu Antônio tinha essa marca. E a mãe dele disse que todos os dias, eu aprendi com meu avô uma vez que ele falava assim, Dedeco, nós que somos feios, um bom perfume e uma lábia resolve. Então, eu passo muito perfume porque eu acredito nas palavras do meu avô até hoje. E o seu Antônio, muito cheiroso, saía todos os dias de casa, trabalhava, depois à noite ele ia para o bar e bebia, e aí voltava todo sujo, fedendo a bebida, fedendo a suor, um monte de coisas, e aquilo incomodava muito a mãe dele, e ela começou a orar demais por ele. E orava, e orava, e orava, e orava, e orava, e orava. E todos os dias a mesma coisa, todos os dias a mesma coisa, todos os dias a mesma coisa, até que teve um dia que ele saiu de manhã e à noite, quando ele chegou em casa, ele continuava cheiroso. E a mãe disse, Antônio, o que foi que aconteceu? Ele disse, mãe, eu saí de casa hoje muito triste, e em vez de ir para o bar, eu fui para a sua igreja. E lá me falaram de Jesus Cristo. E eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo, eu nunca mais serei o mesmo. E a mãe dele disse que ele nunca mais foi o mesmo. E ela dizia, meu filho foi transformado e ele morreu trabalhando na casa do Senhor. Que Deus! Quando o pastor, ele vai atrás da ovelha perdida, a vida da ovelha perdida nunca mais será perdida. A gente sabe aonde a ovelha vai estar, qual é o rebanho, o aprisco que essa ovelha vai estar. Portanto, gente, o meu apelo a vocês é, por favor, pensem em qual rebanho vocês estão, em qual situação é que você se encontra. Imagine que o pastor da ovelha, sabendo o valor que você tem, desceu da glória, se fez homem para te buscar, para que aonde ele estiver, esteja você também. Para isso, basta o arrependimento. Pastor, eu quero ser resgatado. Pastor, eu não quero me considerar um justo que não precisa de arrependimento, que faz parte de um rebanho, que não é carregado pelo Senhor nos ombros, que não é e que não experimenta a alegria do Deus que me salvou. Por isso, gente, o meu apelo é, ouçam a voz, assim como os fariseus e publicanos pararam tudo o que estavam fazendo e ouviram a voz do pastor que os chamava, e não sejam como os publicanos, como os fariseus e os mestres da lei, que não escutam a voz do pastor. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Para mim é um privilégio ver todas vocês de novo. Estou amando esse encontro, principalmente o encontro de vocês em silêncio. Isso para mim não tem preço, não tem preço. Aos domingos na igreja vocês falam, mas aqui está todo mundo em silêncio. Estou vibrando. E eu queria terminar orando por cada uma de vocês agora. Posso? Querido Deus, o pastor das nossas almas, eu estou pedindo agora que a voz que tem chamado, aquela voz que tem batido na porta do coração, que tem se apresentado, gritando de casa, possa ser ouvida agora. Essa porta seja aberta e, como diz o texto de Apocalipse, que o Senhor entre e celebre, porque aquele que ouve a voz e abre a porta, disse o anjo, lá em Apocalipse, eu entrarei e cearei com ele, celebrarei com ele, festejarei com ele, comemorarei, me alegrarei com ele. Por isso, Deus, que teu Espírito toque no coração dessa mulherada agora. E aquelas que ainda não entregaram a vida para Jesus Cristo, que façam isso hoje, dizendo, eu escuto a tua voz.
Eu aceito o seu chamado. Eu quero ser a ovelha dos teus ombros. Eu quero participar da alegria do seu coração e da festa que o Senhor vai dar. E é em nome de Jesus que eu oro pedindo que o Senhor faça com que o teu amor, a tua graça e a comunhão, a amizade com o teu Espírito seja abundante na vida dessa mulherada. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.